Olá, eu sou a Dani e hoje eu vim compartilhar com vocês uma passagem que está lá em Jeremias 18, versículo 6, que diz assim: Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Então, nós somos o barro e o Senhor é o oleiro. O oleiro, ele pega o barro e transforma em um vaso. Não é qualquer pessoa que consegue fazer um vaso. E para trazer essa passagem, o Senhor pediu para que eu pesquisasse como que se produz um vaso. Então, eu vou compartilhar com vocês. Então, primeiro ponto é que o vaso, no caso, ele precisa ser feito com um barro. Esse barro, ele é selecionado pelas mãos do oleiro, porque existem vários tipos de barro, mas são apenas alguns que funcionam como vaso, que podem ser transformados em vaso. Então, primeiro tem a escolha e extração do barro em seu estado natural, realizada pelo oleiro. Depois, tem o peneiramento, para realizar a extração de detritos, ou seja, quando o oleiro captura o barro, ele tem pedregulho, folhas, ele tem pedras, ele tem N tipos de itens que contaminam aquele barro. E que para o oleiro transformar em vaso o barro, é necessário que ele peneire, que ele selecione o que é barro, que ele limpe, né? Então, tudo que eu falar, vocês pensem em vocês, porque é isso o que o Senhor quer que a gente entenda. Porque se nós somos o barro, nós estamos com pedregulhos, nós estamos com folhas, nós estamos com detritos, nós estamos contaminados pelo pecado. E aí a gente sofre um peneiramento pelo Senhor. Depois de peneirados, os torrões, ou seja, não fique pensando que você já vai ter o barro assim fininho, não, ele tá em blocos, Esses torrões são desmanchados e todo o barro será umedecido com água, pisado e amassado, formando-se uma pasta flexível, ou seja, nós sofremos porque nós somos o barro e esse barro ele é umedecido, e quando a gente umedece o barro ele se torna flexível, ou seja, quando nós somos tratados pelo Senhor, dói, porque somos pisados, amaciados, os torrões são desfeitos e aí é umedecido com a água. A água muitas vezes é referenciada na Bíblia como o Espírito Santo. Então, nós somos molhados com a água de Deus, que nos deixa flexível, né? Mas antes dessa flexibilidade chegar, a gente é amassado, certo? A pasta cerâmica é deixada coberta por uma lona preta e nesse período é extraído todo o oxigênio ou bolha de ar. Assim a pasta ganha maior consistência para que as peças não venham a trincar. Sabe quando a gente passa por uma situação difícil, porque a gente é amassado, a gente é pisado e nós somos peneirados, e aí depois disso o que acontece? A gente normalmente entra numa caverna e a gente se esconde, porque a gente está perdida, a gente não entende. E isso é necessário, certo? Mas não é pra gente entrar lá no fundo da caverna e não sair nunca mais. Mas a gente é pra gente entrar no fundo da caverna e se alimentar da palavra do Senhor. Pra gente procurar a resposta e a gente saber que, na realidade, essa caverna, ela é proposital, para que toda bolha de ar do eu saia. Assim, nós seremos mais consistentes e não trincaremos à toa. E essa pasta, ela é colocada sobre o torno, que é o equipamento onde a gente coloca o barro ali, e aí o próprio oleiro pisa no torno que gira essa peça. E é movimentada pelos pés do oleiro. E em um curto espaço de tempo, nas mãos do oleiro, o barro recebe forma de vaso. Após estar flexível, ele vai para a mão do oleiro e aí em pouco tempo ele começa a ganhar forma. E é importante frisar que o oleiro não utiliza moldes.
Então ele não vai pegar um molde, colocar aquela pasta lá dentro e subir o barro para ficar no formato que ele quer. Não, ele faz com as suas próprias mãos. Ou seja, é individual e único e especial. Depois do vaso pronto, não acabou não. É colocado em uma sala de secagem à sombra e no vento, para que se enxugue e fique resistente, o suficiente para ir ao forno. Depois disso, ele ainda é colocado em uma sala escura em que tem passagem de ar para que evapore toda a água, para que evapore todo o excesso ainda do eu. E aí, no período em que ele fica na sala de secagem, o oleiro, de tempos em tempos, muda a posição do vaso. Porque a incidência do vento somente em alguns dos lados poderiam deformá-los. Por isso que muitas vezes a gente passa por diversas situações em que a gente não entende em vários setores das nossas vidas, para que a gente receba o Espírito Santo nessa área e que a gente fique forte, né? Que a gente fique resistente. E aí, finalmente, o vaso ele é colocado ainda dentro do forno em alta temperatura. E aí, após ir ao forno, o vaso sai da mão do oleiro e vai para a pintura. Então, é muito forte isso, eu achei muito interessante. E como que Deus escolheu o vaso para exemplificar o que ele faz conosco. E ainda, se o vaso não ficou bom, ele quebra e molda novamente. Umedece com a água e molda novamente. Então nós somos o vaso nas mãos de Deus. Nós temos que deixar nossos torrões serem desfeitos. Nós temos que nos deixar umedecer pelo Senhor para que sejamos flexíveis e assim sejamos vaso novo. Então deixe ser transformado em vaso. Permita que o Senhor te transforme em vaso, ok? Essa é a passagem que eu queria colocar para vocês. Eu espero que toque no coração de cada um e que nós sejamos vaso, que nós sejamos moldados e que o Senhor nos deixe lapidados conforme Ele quer, conforme a vontade dEle. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.